Hoje, encontro especial, estamos iniciando aqui uma série de encontros falando sobre esse despertar 5D. Hoje, com esse tema, realmente falar sobre o despertar da consciência, o despertar espiritual, que te leva rumo à realização do seu propósito, cumprimento da sua missão e a vibração em uma nova frequência. Então, o Gabriel preparou aqui para a gente essa ideia de trazer essa sequência para vocês. Então, nesses próximos 4 encontros, né, vão ser 5 semanas, que tem o Carnaval, o Semana Santa no mês, a gente vai estar dando sequência aqui a essa programação para falar sobre várias etapas dessa jornada do despertar da consciência, que eu imagino que muitos de vocês estejam passando e é por isso que estão aqui. Então, a gente começa falando mais ainda sobre essa jornada do despertar, para que vocês possam entender ainda mais quais são os sintomas, quais são as características desse processo. Tem muita coisa que acontece que a gente fica meio perdido, sem entender direito o que está acontecendo, e pouco a pouco a gente vai se encontrando. E nós temos aqui no Instituto o objetivo, né, e essa máxima, de que o despertar ele é individual, mas ele não precisa ser solitário. E tudo que a gente faz aqui é para que você possa sim trilhar esse caminho, que ele é individual, no sentido de que não tem como ninguém trilhar por você, mas ele não deve ser solitário. Você pode estar caminhando com outras pessoas, pode ter pessoas te ajudando nessa jornada, e quando a gente não está sozinho, o processo dá para ser bem mais divertido e também mais rápido. E é isso que a gente vê aqui. Entende? Quem participa aqui com a gente, igual por exemplo, nós vamos ter o festival, o Cacau Fest. E o que vai ser esse momento? Vai ser um momento realmente para o despertar, uma linda jornada de transformação, mas ao mesmo tempo a gente junto e de forma muito leve, muito divertida, muito gostosa, unindo realmente o melhor dos dois mundos. Então é isso que a gente busca promover aqui para vocês, experiências para tornar essa jornada menos solitária, muito mais leve, muito mais gostosa, para que sim mais pessoas possam encontrar esse caminho e realmente trilhar. E eu falo isso porque tem muita gente que às vezes acaba desistindo ou pensando em desistir dessa jornada. Tem muitas pessoas que quando desperta, chega uma hora que a vida vira de cabeça para baixo de uma forma assim, que ela fica tão perdida sem saber o que está acontecendo, que às vezes ela até quer dar um passo para trás, sabe? E ela quer voltar para aquela vida antiga. E quando a gente não encontra um caminho, não encontra um grupo, às vezes você fica nesse limbo, onde às vezes parece que retroceder é o melhor caminho. Eu não sei quem é que assistiu o filme Matrix. Quem viu Matrix? Matrix. Quem não viu, tarefa de casa. Mas lá no Matrix, o despertar, ele traz uma grande simbologia do despertar. Sabe? Onde quando o Neo toma a pílula vermelha, ele toma a decisão de despertar. Mas quando você desperta, o despertar faz o quê? Vamos começar por aí. Quem está dormindo? Tá que jeito? Pessoa que está dormindo, fisicamente, ela tá que jeito? Tá. Tá que jeito a pessoa que está dormindo? Deitada. O que mais? De olhos fechados. Então ela está enxergando alguma coisa? Não. Está de olhos fechados. O que mais? O que ela está fazendo? Desconectar de tudo. O que mais que ela está fazendo, gente? Quando você está dormindo, você está fazendo o quê? Descansando? Parado. Está em movimento quando você está dormindo? Não. Está parado. Você está parado no lugar, sem se mover e de olhos fechados. Então não tem movimento, não tem percepção, não tem ação. Esse é o despertar. Fica parado ali. E às vezes você fica ali meio que rolando na cama de um lado para o outro, mexendo sem sair do lugar também, né? Às vezes tem aquele limbo entre você começa a acordar e você desperta de verdade. Naquele momento você fica ali rolando na cama, meio com sono, meio consciência, que ele não está nem acordado direito, nem despertou direito, mas também não está dormindo. A gente passa por essa fase. Então, o despertar, ele é sobre essa jornada, sabe? E quando a gente olha para ele fisicamente, já não dá muitos insights. Porque quando você está dormindo, você não tem ação, não tem movimento, e você não tem percepção, você não enxerga as coisas. Agora, quando você abre os olhos, você começa a ver. Mas o que é desafio? É garantir que o que você vai ver é bonito? Quando você abre os olhos e começa a enxergar a realidade, tem alguma garantia que o que você vai ver é bonito? Que é gostoso de ver?
Você pode ver coisa boa, mas você pode ver muita coisa feia também. E o despertar também é sobre isso. É sobre a gente abrir os olhos para enxergar uma realidade que antes você não enxergava. Porque de olhos fechados tem um monte de coisas que você não enxerga. Você não enxerga, você não percebe aquela realidade. Você pode até ouvir alguma coisa, mas você não percebe. Aí quando você desperta, tem toda uma nova realidade que você começa a perceber. E aí dessa nova realidade tem coisa linda, tem, mas também tem coisa feia. E às vezes as pessoas começam a enxergar aquilo, ver muita coisa. E aconteceu isso lá no filme. E às vezes a pessoa não gosta daquela verdade e ela quer voltar a dormir. Eu não sei se você lembra no filme, mas tem um personagem lá que ele, depois que ele desperta, ele arrepende. Porque ele vê uma realidade muito feia lá. A realidade que eles que despertaram lá não é bonitinha no filme. Não é um mundo lindo, maravilhoso, de luz e tal. Não, eles enxergam a treta. O mundo escuro, dominado pelas máquinas, os humanos aprisionados e aquele caos e as máquinas querendo destruir com tudo. Eles enxergam uma realidade muito feia, na verdade. E quem estava dormindo estava vendo tudo lindo, mas era uma ilusão. Então, o despertar, muitas vezes, ele traz isso. A revelação de uma verdade que não é bonita. E aí nisso tem gente que quer retroceder, que quer voltar atrás, como teve lá no filme. Aí lá no filme teve um personagem, agora não me lembro o nome dele, que ele traiu todo o grupo. Ele entregou aquele grupo lá para os agentes da Matrix, né? Porque ele queria voltar à Matrix e viver naquela realidade de ilusão. Ele, não, eu vou entregar todo mundo aqui, mas vocês vão ver, vocês vão me dar uma vida maravilhosa, eu não vou lembrar de nada, vou poder comer uma comida gostosa, vou ter tudo de bom melhor. Porque ele não queria estar naquela realidade, ele queria voltar para a ilusão. Porque na ilusão ele via uma realidade mais bonitinha. Mas não era verdade. Então ele traiu todo. E aí muito da confusão veio por conta disso. Dessa pessoa que, cara, eu quero voltar para aquela vida. E o despertar, às vezes, ele traz esse efeito colateral. Às vezes, antes de você ver a realidade bonitinha, linda, maravilhosa, da quinta dimensão, a gente enxerga muita coisa feia. E não é fácil isso. Você enxerga muita coisa que às vezes era melhor nem saber. Mas é a verdade. Então, despertar envolve isso, envolve você realmente buscar e pagar o preço para enxergar a realidade. Enxergar realmente a verdade. Enxergar coisas que às vezes quem está dormindo não vê, mas que vive na ilusão. Então, dentre outras coisas, a gente tem que ter essa coragem mesmo para poder lidar com isso, para poder sair da ilusão. Enxergar que tem muita coisa realmente que não é bonitinho, sabe? E aí, uma das grandes dores que as pessoas veem é quando você começa a olhar para dentro de você e enxergar que sim, tem muita luz, mas também tem muita sombra aí dentro, que precisa ser trabalhada, ser curada. Muita gente foge disso, sabe? Mas eu tô aqui também para dizer que quando a gente está em grupo com outras pessoas e quando a gente encontra um caminho, você pode muito mais rápido encontrar o lado bonito do despertar. Porque quando você está lá sozinho, perdido, sem um caminho, aí você fica só no lado difícil dessa história. Aí você fica só vendo o lado mais complicado dessa realidade. E às vezes dá até vontade de desistir, você não sabe o que fazer, a vida vira de cabeça para baixo, a gente fica perdido, as coisas não fazem mais sentido. São vários desafios que podem vir. Mas quando você descobre que você não está mais sozinho, você encontra um caminho, aí você vê o lado lindo dessa jornada. E tem muita coisa maravilhosa. Então nós estamos aqui em último objetivo para ajudar para que você não desista dessa jornada. Para que você siga junto. Eu estou dizendo, aqui, junto comigo, Frederico Frimer, aqui no Instituto Avatarium, é um lugar para vocês que despertaram, para nós que despertamos nos reunir, trilharmos juntos um caminho que nos leva em direção ao nosso propósito, que nos leva em direção a uma nova terra na quinta dimensão. Um caminho que nos leva de encontro à paz, à cura, ao equilíbrio, a uma série de coisas maravilhosas que vocês conscientemente ou inconscientemente estão buscando. E essa jornada toda, a partir de hoje, é um convite, realmente, para aqueles que se identificarem
e quiserem continuar caminhando junto. Então eu sei que essa mensagem está passando, é como se fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas os escolhidos são os que se escolhem, é você que escolhe. Todos aqui estão sendo chamados. E muitos mais foram chamados. Vocês escolheram chegar até aqui. E alguns de vocês vão escolher dar o próximo passo. Vão escolher continuar na semana que vem, vão escolher vir num festival, vão escolher vir num retiro, vir numa mentoria em outro passo. Assim é essa jornada. Mas nós estamos aqui para fazer esse convite. E mostrando como que pode ser diferente. Tá, mas quem sou eu para poder falar de tudo isso? Então, me apresentando um pouquinho. Meu nome é Frederico Frimer, hoje eu tenho 36 anos, sou físico de formação, com mestrado na área da física quântica pela UFG, fundador aqui junto do Instituto Avatário, criador da terapia quântica 5D, que mais do que uma nova técnica de cura quântica, era uma tecnologia para segurança vibracional, para ajudar pessoas a vibrar nessa quinta dimensão e viver alinhado com o seu propósito de vida, contribuindo no despertar. E hoje eu tenho essa missão de ser mentor de profissionais 5D, sabe? Profissionais que querem trabalhar alinhado com o seu propósito, vibrando numa frequência mais elevada de quinta dimensão e assim contribuir para a construção de um novo mundo, de uma nova terra. Já tenho muitos anos, né, de experiência nessa jornada e a minha vida é isso. E se eu estou aqui hoje, é porque há muitos anos atrás eu já estive sentado aí. Eu sou aquele que encontrou o propósito, foi buscando o caminho para seguir esse propósito. E eu fui buscando ano após ano, sabe? Já desde os meus 12 anos eu já iniciei esse meu despertar, sabe? Eu lembro que nessa minha jornada, ali por volta dos meus 26 anos, foi um grande ápice dessa jornada. Foi um grande ápice onde eu conseguia estar num estado de muita elevação, de muita paz, de muito equilíbrio. Tinha aquela energia de dentro para fora, eu sentia aquilo tudo que eu estava buscando. Com muita clareza realmente ali do meu propósito, muita conexão. E desde lá, eu fui buscando cada vez mais conseguir manter essa frequência elevada. Porque desde quando fui pouco a pouco elevando cada vez mais a vibração, às vezes eu não conseguia muito manter aquela frequência. Eu lembro que por muito tempo, quando eu estava lá sozinho, eu comigo mesmo, em casa, lá quietinho, eu tinha aquela vibração super elevada. Aí de repente eu saía, ia em algum lugar, estava no meio de outras pessoas, parecia aquela energia. Aí quando estava sozinho, eu sentia elevado. E quando estava no meio de pessoas, parecia que aquela energia ia caindo. E aí eu fui trabalhando para cada vez mais conseguir manter essa frequência mais elevada. Então, desde essa época, né, já com os meus 26 anos, então já tem mais de 10 anos, onde eu fui buscando a cada ano mais conseguir esse equilíbrio. É 100%? Não. Mas eu vi, ao longo dessa jornada, cada ano mais eu consegui mais ainda manter essa minha frequência elevada. E a cada ano mantendo alinhado com o meu propósito. Porque o despertar, ele depois te leva para isso. E no final da jornada, ele é como uma grande maratona. Não é só uma corrida de 100 metros, onde você vai e chegou, acabou. Depois ele te leva para uma próxima fase, que eu estou compartilhando com vocês aqui. Que é só a gente conseguir manter isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, depois você manter essa vibração elevada. Uma coisa é ficar assim por uma semana, por um mês, 3 meses. Outra coisa é você conseguir manter isso por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, cada vez mais sem se desviar do caminho. Então eu só estou aqui hoje porque eu encontrei esse propósito, eu fui me trabalhando e eu persisti por todo esse tempo. Porque muitas coisas já aconteceram para me desviar. E vão continuar acontecendo, e também vão acontecer na sua vida. E aí depois, quem é que chega lá mesmo, que cumpre a missão? Quem permanece no caminho por tempo suficiente. É sobre permanecer. Então, despertar é uma jornada que é sobre você começar e permanecer. Até quando? Até o fim. Até o último dia da sua vida. E continuar depois ainda. É sobre isso. O verdadeiro despertar é essa jornada. Ele começa, mas não tem fim. E você vai buscando essa evolução, essa conexão com o propósito em níveis cada vez maiores e vai chegando outros desafios, e você vai aprendendo constantemente e tal, e nunca para. E nunca tem um momento que você sabe tudo. E nunca tem um momento que você está 100% curado. E nunca tem um momento que você realizou totalmente o propósito. É sempre... Por isso que essa palavra é muito boa, despertar.
É um despertar. Uou. E em vários momentos, o despertar ele sempre vai trazendo um outro despertar. E o despertar é sempre o começo. Despertou, só começou. Você despertou, só começou a jornada. Nesse grande despertar que a gente quer trazer aqui cada vez mais para vocês, ele começa a grande jornada da sua missão. Então eu estou aqui hoje porque há mais de 10 anos atrás já teve esse grande despertar onde me conectei com o meu propósito, a minha missão e eu permaneci. Sabe? Por isso que é sobre não desistir dessa jornada. É sobre a gente encontrar o caminho cada vez mais e você permanecer nele. Encontrar no caminho certo e permanecer. Sabendo que muita coisa vai tentar te desviar dele. Sabe? Então, eu estou aqui hoje porque por muito tempo eu permaneci. E ao longo dessa jornada, como se eu tivesse garimpado. E fosse juntando uma pedrinha de ouro aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Ao longo de vários anos, com muito esforço, muita dedicação, fui juntando essas pedrinhas de ouro. Encaixando, derretendo o ouro, montando esse ouro, foi virando as barrinhas de ouro, tudo bonitinha, tal. E foi juntando tudo. Aí depois isso tudo vira o quê? A luz que eu entrego para vocês, sistematizada na minha metodologia da terapia quântica 5D, que a gente bonitinho vai entregando para vocês aqui na Segunda Quântica, quando você participa de um retiro, quando você vem fazer a nossa formação, quando você está junto na nossa mentoria, quando você está fazendo atendimento com algum dos nossos terapeutas, aí você vai recebendo isso tudo que foi sendo juntado ao longo de toda uma jornada. Então, é isso que eu faço aqui. E o meu propósito maior é sobre o quê? Na verdade, é sobre contribuir com a transição planetária. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha grande missão. Agora, mais especificamente, eu estou aqui para ajudar pessoas nesta jornada do despertar. Para que cada um consiga, você elevar e manter sua frequência elevada na quinta dimensão e você viver alinhado com o seu propósito de vida. Para que assim você cumpra a sua missão e ajude mais pessoas a despertar. Então, o meu chamado exatamente é para isso. E para levar essa transformação, hoje, nosso foco tem sido a partir do conceito que a gente fala de segurança vibracional e do profissional 5D, sabe? Então, nós identificamos que para você conseguir isso, de manter sua frequência elevada, alinhado com o seu propósito, você precisa desse conceito que a gente está trazendo agora, de segurança vibracional. De você identificar e eliminar os diversos riscos que podem baixar a sua vibração e te desalinhar do seu propósito. Porque não é só uma coisa, são muitas, são várias. Vocês têm falado nisso, de segurança vibracional, e toda a nossa metodologia, ela traz vários pilares que vão compondo toda uma estrutura para a sua segurança vibracional, que permite você ter essa frequência. E nós trazemos também esse conceito dos profissionais 5D, que eu vejo que é a resposta sobre quem eu preciso ser para poder cumprir a minha missão aqui na Terra. Essa é a resposta. Porque quando você desperta, você começa cada vez mais a fazer aquela pergunta. O que são as grandes perguntas? Básicas, universais, ao mesmo tempo difícil de responder. Quem sou eu? Né? De onde vim? O que eu vim fazer aqui? Ou seja, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Como que eu vou cumprir essa missão? É sobre isso. O despertar, ele te leva para esse lugar. Toda essa jornada do despertar te leva para esse grande questionamento, essa grande pergunta. Quem é você? Mas não é só um quem é você para você ficar parado. É um quem é você para descobrir o que você veio fazer aqui. E, em última instância, você fazer o que você veio fazer aqui. O despertar, ele te leva para esse lugar. Quem sou eu? Sabe? O que você veio fazer aqui? E aí tem cada vez mais pessoas que estão despertando e elas começam a se fazer esse questionamento. Nossa, mas quem sou eu? As maiores características do despertar. O que eu vim fazer aqui? Mas eu acho que minha vida não é só isso. Eu acho que a vida não é só acordar, trabalhar para ganhar dinheiro, para poder pagar conta. Eu acho que a vida não é só você, crescer, estudar, ir para a faculdade, casar, ter filho, ter a casa, ter o carro, o apartamento. Não acho que a vida não é só isso. Tem alguma coisa a mais. E o que é esse algo a mais? Um propósito, uma missão. Despertar espiritual, ele te leva para esse lugar. Em última instância, ele te leva
ele passa por outros lugares antes, mas em última instância ele vai te levar para esse questionamento. Tá, e aí, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Ele te leva para essa jornada de olhar para dentro, uma jornada de autocura, de autocuidado, depois ele te leva para esse lugar. Por isso que o despertar, ele é um chamado. É um chamado invisível. É sua alma chamando ali. Acorda. Você tem algo a fazer. Você tem uma missão a cumprir. Você vai precisar evoluir. Você precisa se cuidar. Acordar. Você tem uma missão a cumprir. Você tem que olhar para dentro, você tem que curar essas questões, aí, senão você não vai dar conta. Se você não curar isso, o padrão vai continuar repetindo, vai ficar travada. Precisa se conhecer, precisa se curar. Tem que cuidar de você mesmo. Então é um chamado. Que em última instância ele te leva para esse lugar. Seu propósito, a sua missão. Mas ele passa pelo quê? Pelo autocuidado. Você precisa cuidar de você. Todos os aspectos do despertar, eles te levam para esse mesmo lugar. Autocuidado. Você precisa cuidar de quem? De quem? Não ouvi. De quem? De mim. Você precisa cuidar de você mesmo. E um autocuidado que não é só físico. É físico, emocional, mental e espiritual. Todo despertar, ele te leva para esse lugar. Você precisa cuidar de você. Em primeiro lugar, para depois poder cuidar de outras pessoas. Mas o despertar ele sempre vai trazer isso. Você precisa cuidar de você para depois poder cumprir a sua missão, cuidar de outras pessoas, sabe? E aí quando ele começa, gente, são vários os sintomas, são várias as características. Então eu estou contextualizando para a gente ver o que é incrível, porque o despertar ele é um fenômeno que está acontecendo com várias pessoas. Quando você está passando por ele, você acha que é só com você. Você olha para o lado, você não vê ninguém, você acha que é só com você. Nossa, é só comigo. Aí quando você começa a ajudar, você começa a ver que não é só com você. É um fenômeno que com algumas particularidades está acontecendo com muita gente, com cada vez mais pessoas. É um fenômeno mesmo. Não é algo só da sua vida, não é algo só seu. Não é. Mas eu falo isso porque muitas vezes eu achava que eu era o único que estava passando por isso. Isso é só comigo. Aí você acha que é o único, você se sente muito sozinho. Muito perdido, muito sozinho. Você entra num lugar muito de solidão. Então eu te falo, não é só com você. São muitos que estão passando por isso. Cada vez mais. E pode ser que anos atrás, séculos atrás, não tinha quase ninguém. Mas hoje não, hoje é diferente. Tem muita gente, cada vez mais pessoas, e só vai aumentar. Só vai aumentar. Então, primeiro que a gente precisa entender que é esse fenômeno, assim. E aí, o que são algumas das características? O despertar, ele é muito um despertar para a espiritualidade. Então, quando ele acontece, você se abre para enxergar a espiritualidade, para enxergar algo além da realidade física, material, tridimensional. Você começa a olhar e enxergar e acreditar em questões de energia, de vibração, da lei da atração, que podem existir espíritos, influências espirituais na sua vida, que tem uma lei de causa e efeito, que as coisas não são por acaso, que o mundo não é só essa questão material que você pode ver. Aí você abre para enxergar outras coisas. Que a realidade não é só essa realidade material, tridimensional, física. Ela é multidimensional. Aí isso já muda seu sistema de crenças. Tem uma série de coisas que você antes não acreditava, ou negava a existência, ou não valorizava. Aí com isso você começa a acreditar em outras coisas que antes você não acreditava e a valorizar outras coisas. Porque quem está dormindo, ele só valoriza o físico, o material, a carne, essa parte. Ele não valoriza nada que é material, emocional, que é interno, que é isso. Só o externo tem valor para ele. Então quando a gente desperta, você já começa essa mudança. Nossa. Então não é só essa questão física. E aí começam a surgir também, a partir dessas novas crenças, novos interesses. Uma série de assuntos que antes você não se interessava, ou que você negava até a morte, você começa a se interessar. Você começa a querer saber a respeito. Você começa a querer estudar sobre autoconhecimento, sobre física quântica, sobre questões de espiritualidade. Você começa a ler, às vezes, sobre uma terapia,
um reiki, uma meditação, uma cura quântica. Você começa a ver questão de astrologia, de questão de extraterrestre, fraternidade branca, mestres ascensionados. Você começa a ver questões de cristais, de incenso, todo esse universo, todo a gente vai abrindo para enxergar tudo aquilo. Nossa! E aí começam novos interesses. E aí, à medida que vão começando novos interesses, o que acontece também? Muitas pessoas passam a estudar muito. Gente que não lia nada, de repente começa a ler, quer ler um monte de livro, quer entrar no YouTube, assistir um monte de vídeo, fica lá horas vendo vídeos no YouTube, lendo uma série de livros, ela gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de fazer tudo isso. Quem já passou por isso? Sabe? E aí, vai entrando nesse movimento. E o que começa a surgir também? Chega uma hora que você começa a ficar mais sensitivo também. A maioria começa a ficar mais sensitivo, a sentir mais a energia dos ambientes, das pessoas. Você vai num lugar e de repente você não sente tão bem, você percebe a energia das pessoas, às vezes tem gente que te suga muito. E aí tem muitos que já eram bastante sensitivos, mas a maioria tende a ficar mais, e aí você fica mais sensível, essas energias te afetam mais. Às vezes você fica até muito esponja, absorvendo muita energia de uma pessoa, do ambiente, você vai num lugar, você fica muito mal, às vezes você vai lá, encontra com seus amigos, vai numa baladinha, vai num barzinho, você volta quebrado, moído, sugado, sem energia, aquele negócio ruim até, sabe? E aí surge esse desafio todo, dessa sensibilidade que aumenta. E aí junto a essa sensibilidade mais aflorada, você começa a ficar mais seletivo com as pessoas, com o que você assiste, com quem você quer conviver. De repente muita coisa vai perdendo sentido para você. E aqui entra os maiores desafios, sabe? Grande parte das amizades das pessoas, ou elas se afastam naturalmente de você, você não entende porque elas estão indo embora, o universo leva embora, ou você mesmo começa a filtrar. Você começa a evitar, às vezes, a convivência com certas pessoas, com certos ambientes, coisas que não te agregam. E começa a vir aquele negócio, você está lá conversando com a pessoa, mas, cara, esse assunto não faz sentido, não quero estar nessa conversa. Aí, de repente, fica difícil de conectar. Porque tem uma série de assuntos, de temas, de coisas que não faz sentido para a sua alma. Ficar ligado, perdendo tempo falando disso. Você começa a querer buscar uma experiência mais que traz crescimento, um assunto mais elevado, negócio. Aí muitos aspectos da convivência social vai ficando cada vez mais difícil. Não faz mais sentido, às vezes está ali na família, fofocando com os amigos, no bar, e aí uma série de coisas dessa sua velha vida deixa de fazer sentido. Você tende a se afastar. Quem aqui já passou ou está passando por isso? Olha para o lado e você vê que não é o único. Faz assim, ó, levanta a mão e olha para o lado e você vê que não é o único. Vocês irem vendo como que é o fenômeno. Sabe? Daí nessa jornada, a maioria começa a parar cada vez mais de ver jornal, de ver novela, de ver muita coisa aí nas redes sociais. Você começa a não assistir nada, de repente você quer ficar só no Netflix, uma outra coisa assim, né? Começa a evitar certos assuntos, certos lugares, certas pessoas, você começa a filtrar tudo isso. Porque você percebe que tudo isso afeta a sua vibração. Tudo isso afeta a sua vibração. Aí vai entrando essa busca. Estão se identificando, pessoal? E aí, beleza, nossa, entrou essa questão, aí você vai se afastando das pessoas, e aí muita gente fica meio naquele limbo. Por quê? A vida que você conhecia não faz mais sentido. As amizades, os lugares, aquelas coisas não fazem mais sentido. Mas você ainda não conheceu a nova vida que faz sentido. Isso é uma parte que às vezes pode vir um vazio muito grande, sabe? Pode vir um vazio muito grande nessa hora. Você fica ali bem no limbo. Putz, isso aqui, o velho já não faz mais sentido, mas o novo, onde eu quero chegar, eu não encontrei ainda, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Tem pessoas que podem até mesmo afundar numa depressão nesse momento, ter vários desafios, entrar numa crise existencial muito grande, num vazio, até onde ele encontra novamente esse sentido, sabe? Nós estamos aqui para te ajudar a encontrar esse outro lugar, encontrar esse novo. O próprio festival mesmo é uma resposta para isso. Entendeu? É uma resposta para isso, um ambiente onde você vai estar o quê? Com outros assuntos, no meio de outras pessoas, numa alta frequência, se divertindo, curtindo. Aquela vida social que você gostaria de ter, mas aqui na 3D você não encontra, ou ela te faz mal,
é a oportunidade que eles vão poder ter aqui no festival. É exatamente um momento como esse. Tá no meio de pessoas de alta frequência, uma vibe positiva e tal, você se divertindo, dançando, mas numa outra vibração, alinhado com um sentido maior. É isso que vai ter aqui a oportunidade. Então, entra. E aí o que acontece nessa jornada? Um dos desafios que vem, a sua luz, ela incomoda muito. A sua luz, ela incomoda as trevas. Quanto você mais desperta, mais essa sua luz começa a brilhar. E quando a luz brilha, ela ilumina, ela transforma o mundo à volta dela. Às vezes só com a presença. E tem um outro lado que não quer que essa mudança aconteça. Não quer que as coisas se iluminem. Quanto mais a gente desperta, você se torna uma ameaça ao sistema, às forças negativas que querem controlar tudo. Eles sabem do poder da sua luz. Eles sabem do poder que você tem, que às vezes você nem encontrou ainda. Mas eles já sabem. E aí o que? Você vira um alvo de ataques espirituais. Muitos ataques começam a acontecer e se intensificam nesse despertar. Então eu vejo muitas pessoas que depois que desperta, a vida vira de cabeça para baixo, e aí, tipo, sei lá, bate o carro, entra numa depressão, sai do emprego, termina relacionamento, um monte de coisa, dá uma reviravolta na vida dela. E às vezes vira aquela situação, em vez de melhorar, às vezes o trem piora, antes depois de começar a melhorar de novo. E por que isso acontece? Lá no mundo, o que vão falar? Ah, é catarse, isso é um sintoma de despertar. É isso que falam. Essa é a crença que muitos colegas que fazem o mesmo que eu estão pregando lá fora. Mas não é isso que eu acredito. Não é isso que eu enxergo que acontece. O que acontece, e isso aqui é uma das realidades mais duras. Você lembra que eu falei para vocês que tem coisas que a gente desperta que você não quer enxergar? Pois isso aqui é uma coisa dessas. Entendeu? Que existe um outro lado. O despertar tem a ver com essa busca pela espiritualidade, o que está além do material. Mas a espiritualidade tem os dois lados. Ela tem um lado luz e ela tem um lado trevas. E quando você está ali buscando o lado luz dela, tem um lado treva que está tentando te segurar. Ele vai fazer de tudo para que você não chegue nessa luz. E muito menos para que você leve essa luz para mais pessoas. Então, a gente vira alvo de ataques. E esses ataques podem afetar as mais diversas áreas da sua vida. E às vezes gera aquele efeito rebote. Que é isso que as trevas querem. Porque em vez da sua vida melhorar, quando esse ataque ela faz o que? Ela piora. Aí você faz o quê? Estou no caminho errado. Não é isso. Eu vou desistir. Não vou mexer com isso. E muitos desistem. É isso que eles querem. Que você sinta que está no caminho errado. Então nós estamos num grande momento. Porque enquanto aqui toda a força da luz está atuando para que um despertar coletivo aconteça no planeta Terra, e muitas pessoas despertem, você acha que o outro lado está parado? Esperando a luz chegar lá, dominar tudo e eles perderem o poder deles? É óbvio que não. Então tem o outro lado atuando, energeticamente, espiritualmente o tempo todo e fisicamente também, para não deixar esse despertar acontecer. E atacando aqueles que estão despertando, atacando aqueles que ajudam mais pessoas a despertar, para sabotar essa jornada. É por isso que muitas vezes, quando você vai fazer um movimento assim, um monte de coisa dá errado. Entendeu? Uma pessoa te chama na hora, bate o carro, fura o pneu, você esquece, um transtorno, não tem dinheiro. Várias pessoas, quando você escolhe, nossa, eu vou fazer uma terapia, eu vou lá na segunda quântica, eu vou no retiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, um monte de coisa dá errado. Quem aqui já passou por isso? Quando você escolheu, siga um caminho assim, um monte de coisa deu errado. Quem já passou? Pois é. E isso acontece em toda parte. Não é só para você vir aqui na segunda quântica. Não é só com você ou com você, é com todo mundo que estiver buscando a luz. E aquela dualidade, porque quanto mais luz for o lugar onde você quer ir, também mais forte vai ser a treva que vai tentar te impedir de chegar lá. Por isso que fala tanto no conceito do guerreiro da luz. Se você não for um guerreiro da luz que persiste, que luta, que enfrenta, você desiste. Você não persiste. Não é o caminho. Eu vou ficar quietinho aqui. Se você não for guerreiro da luz, gente, você desiste.
Quem aqui já pensou ou teve oportunidade para desistir antes? Poderia ter desistido antes? Se você não tivesse persistido, você teria chegado até aqui? Não teria, né? Nenhum de vocês. Se não tivesse persistido, vocês não teriam chegado até aqui. E não vão chegar no próximo passo também. Tem que ter esse nosso lado, tipo assim, cara, guerreiro da luz mesmo, de lutar, de enfrentar e tal. Por quê? Porque a gente está querendo ser luz no mundo que ainda é dominado pelas trevas. Essa é a verdade espiritual do nosso planeta. E o despertar é sobre acender essa luz. Nós estamos querendo ser luz em um mundo onde espiritualmente ainda é dominado pelas trevas. Então existe uma resistência. É por isso que não é fácil despertar aqui. É por isso que a gente tem que se unir. E é por isso que já passaram muito perrengue na vida de vocês. E às vezes vocês estão em busca de resposta. Nossa, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Por quê? Pois é, estou te dizendo. Tem uma causa aí. Não é por acaso que muita coisa já aconteceu. Não é por acaso que muita coisa já deu errado na sua vida quando você buscou seguir esse caminho. Mas aí o que a gente tem que saber? Está dando errado é porque você está no caminho certo ou você está no caminho errado? Quando você está no caminho errado, vocês acham que eles vão querer te atrapalhar? Não. Por isso que fala o quê? A porta é estreita. A porta é estreita. É sobre isso. Então, aí por conta desses ataques, às vezes você pode, tipo assim, entrar num problema, numa doença, numa crise de ansiedade, numa depressão, ou então ter uma série de crises financeiras, ou problema no relacionamento, um monte de coisa, dar uma reviravolta e a sua vibração às vezes baixar. Quando era se esperar dela subir. Sabe? Então isso pode acontecer. Sabe? E provavelmente já aconteceu na sua vida. Isso aqui não é novidade. Quem percebe que isso aqui eu estou falando já aconteceu na sua vida? Quem percebe isso? Então pronto. Já aconteceu. Só estou trazendo consciência para que você possa entender o que aconteceu e por que aconteceu. E com esse entendimento, para você ter aquela clareza. Cara, isso aconteceu não é porque eu estou fazendo a coisa errada. É justamente porque eu estava fazendo a coisa certa. E é bom a gente ter esse discernimento, porque quando você acha que está fazendo a coisa errada, o que você vai pensar em fazer? Mudar de rota, ou desistir. Mas não. É sobre isso. Sabe? Então isso faz parte da jornada. E é por isso que cada vez mais a gente fala dessa questão, da segurança vibracional. Todo mundo que desperta, vocês precisam de um alto nível de segurança vibracional para poder se proteger dos ataques, dos bloqueios, de outras questões que podem vir, baixar a sua vibração, e baixando a sua vibração pode afetar várias áreas da sua vida. Porque o que você vibra, você atrai. Então, quando baixa a vibração, seu relacionamento afetivo, a questão com a sua família, o seu financeiro, a sua saúde, a sua paz interior, o seu equilíbrio emocional, tudo isso pode ser afetado e outras coisas mais. Por isso que a gente tem falado cada vez mais da importância da segurança vibracional. Quando a gente tem isso, você vai conseguindo se proteger de tudo isso e manter essa sua vibração elevada, mesmo com tudo isso acontecendo. É sobre isso. Manter essa frequência elevada, mesmo com tudo isso acontecendo. Sabe? E aí, beleza. Aí todo esse despertar vai te levando depois, cada vez por uma busca, por você olhar para dentro e cuidar de você mesmo. E cuidar de você mesmo para quê? Para manter a frequência elevada. Chega uma hora no seu despertar que você percebe isso. Nossa, eu quero elevar e manter minha frequência elevada. E não é só sobre elevar um pouquinho e cair de novo, é sobre manter. E aí mais cedo ou mais tarde você vai ver, descobrir essa dura realidade, que não é fácil manter a frequência elevada. Quem já percebeu que não é fácil você manter a frequência elevada? Quem já percebeu? É um desafio diário, semanal, mensal, todo ano. Eu também tenho desafios para isso. Eu também estou todo dia, toda semana, todo mês, buscando, trabalhando para eu manter minha frequência elevada. Se eu relaxar, se eu descuidar, fico mal também. Então eu me coloco nessa jornada junto com todo mundo. Também é um esforço constante meu. Hoje eu tenho muito mais ferramenta, muito mais recursos, eu consigo cada vez mais, mas é um esforço constante. Realmente é uma luta para a gente estar fazendo isso. E aí tem momentos que a gente está no meio de batalhas. Tem momentos que a gente está no meio de guerras. Aí nesses momentos é mais difícil ainda manter a frequência. Tem hora que você está em tempos de paz, aí é até fácil. Agora tem hora que a gente mergulha em tempos de guerra.
Aí, para você manter a vibração nesses momentos, é um desafio muito maior. E a vida é assim. Vão ter tempos mais de paz, tempos mais de guerra. A gente tem que se esforçar para segurar a onda. Sabe? Segurar a onda. Por isso que eu falo que o despertar ele é um caminho que exige muita humildade. Porque é um aprendizado constante. E quem está na jornada, cara, tá todo mundo na jornada. Essas questões energéticas, mesmo eu que estou alguns anos na frente de vocês, tenho conhecimentos, ferramentas que vocês não têm, isso também me afeta. Também acontece coisas que me afetam, que baixam minha vibração, que prejudicam minha saúde, que me causa dores, que faz eu perder o sono. Também pode acontecer comigo. Agora, eu me empenho e tenho cada vez mais ferramentas e também pessoas que me ajudam a eu me cuidar. Sabe? E muitas coisas também que eu já curei, que eu já resolvi também me ajudam. Mas é um esforço constante. Essa é a jornada. Sabe? Essa é a jornada. Agora, quando você não tem conhecimento, não tem ferramenta, não tem ninguém que pode te ajudar, tem muita ferida aberta, muita coisa aí dentro do seu campo que não foi trabalhada, muitas amarras, é muito mais difícil. E a maioria não consegue. Sabe? Então, o despertar todo, ele vai te trazendo para esse lugar. Sabe? Ele te leva para esse objetivo, de você, nossa, então eu preciso manter a sua frequência elevada. É um fato. E é outra coisa que você encontra. Eu não estou aqui por acaso. E a vida também não é um parque de diversões. Eu tenho um propósito maior. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. Tem algo que você veio realizar. E muitos de vocês sentem um chamado forte de alma. Sente que você tem uma missão maior. E talvez você não saiba ainda exatamente o que é. Mas é seu papel que encontrar, descobrir o que você veio fazer aqui, aprender como fazer e fazer. Para fazer valer a pena essa sua encarnação aqui. Então o despertar, ele vai te trazer para esse lugar, para essa busca profunda pelo seu propósito de vida. Sabe? E aí nessa jornada, depois a gente vai falar mais com vocês nos próximos encontros. São os próximos passos dessa jornada. Porque quando a gente entra nessa questão, vem toda essa matrix, essa força negativa para dificultar o processo. Senão seria bem mais fácil. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que abrir os olhos para enxergar essa dura realidade, senão só fica só apanhando dela. Esse vai ser o tema aí do nosso próximo encontro. Vamos estar falando sobre essa questão toda da Matrix, como ela dificulta essa jornada do nosso propósito. Depois, no outro encontro, nós vamos falar sobre a física quântica e como que ela pode trazer respostas para tudo isso, nos ajudar a lidar com essas diversas questões. Até que no nosso quarto encontro nós vamos falar sobre essa temática do propósito, sabe? A conexão com o seu propósito de vida. E essa missão maior de contribuir com essa transição planetária, com o despertar coletivo. E aí tudo isso vai te ajudando a caminhar nessa jornada, que é realmente o nosso propósito aqui, do despertar a você se tornar um profissional 5D. Que hoje esse aqui é a nossa meta maior, o nosso propósito maior, de ativar profissionais 5D. Pessoas que vibram nessa frequência elevada e trabalham alinhados com o seu propósito de vida e a partir disso contribuem com o despertar coletivo, com a transição planetária, cumprem a sua missão aqui no planeta. E a gente está junto fazendo isso. Um ajudando o outro e a gente cuidando uns dos outros. Então, a nossa missão, o nosso propósito maior, ele nos leva para esse lugar. Sabe? É por isso que nós temos aqui o nosso programa de mentoria de profissionais 5D, que te dá um acompanhamento para você seguir nessa jornada como profissional 5D, tendo toda a segurança vibracional necessária e o direcionamento para poder vibrar na quinta dimensão alinhado com o seu propósito. É por isso que a gente tem o nosso programa de formação na terapia quântica 5D, onde se aprende toda essa nossa metodologia para poder viver na prática. Por isso que estamos fazendo aqui esse nosso festival, para elevar a vibração de todo mundo, conectar aí com os seres de luz. Vai ser uma linda jornada. É por isso também que a gente faz o nosso retiro. Tudo que a gente faz aqui, vai ter agora o retiro na Semana Santa, tudo que a gente faz aqui, ele é com esse propósito maior, para pessoas como vocês que despertaram, né, foram chamados, em especial é para aqueles que escolheram, sabe? Porque no final você só está aqui porque você escolheu. Você já chegou aqui porque você escolheu. Então, em última instância, é sobre essa escolha, é sobre a decisão, sabe?
E o Morpheus, lá no filme Matrix, ele tem uma muita fala muito simbólica para o Neo. Ele fala: eu só posso te mostrar o caminho, mas é você que deve trilhar. Eu só posso te mostrar a porta, mas é você que deve caminhar. Então, aqui é assim. Por muitos anos, nós construímos a porta, que nem existia. Sinceramente, o que eu faço com vocês hoje não existia. Esses métodos que a gente faz aqui não existia. Então, nós construímos a porta. E hoje aqui convido vocês para atravessar o caminho. Sabe? E assim é, cada um desse encontro nosso é isso. Construímos a porta e hoje meu papel aqui é principalmente fazer o convite. Aí já tem a porta construída, tem tudo lindo, é fazer o convite. E alguns escolhem continuar. Então, quando você vem aqui na segunda quântica, é o primeiro contato. Vocês vão poder experimentar tudo isso. Já viveu um pouco disso, mas é o primeiro contato, um chamado. Alguns vão escolher continuar, seja simplesmente vindo na segunda quântica, ou seja dando um próximo passo. Mas aqui é sobre isso. E o que vocês vão experimentar aqui agora já, né? A nossa metodologia da terapia quântica 5D, ela traz vários pilares que vão construir na base para a sua segurança vibracional. Entendeu? Um dos primeiros pilares é sobre a cura quântica. Outro pilar fundamental é a elevação vibracional. Baixou a vibração, você elevar rapidamente para a quinta dimensão. Um outro pilar é a prática da meditação 5D, que te permite acessar altas frequências se conectando com aqui e agora, desde aquele estado de silêncio interno. Um outro pilar fundamental da nossa metodologia é sobre a proteção multidimensional. Você precisa se proteger a nível multidimensional. Os seus vários campos, as suas várias dimensões da sua vida precisam de uma proteção, porque todos podem sofrer ataques. Um outro pilar nosso é sobre a libertação da Matrix. Existem muitas forças negativas, muitas de origem espiritual, que te aprisionam em diversos níveis e travam sua jornada. E te atacam sempre que você quer avançar. A gente precisa se libertar disso, sabe? E um outro pilar fundamental para nós é sobre a ativação do nosso propósito. No sentido de ativar frequências positivas alinhadas com o nosso propósito. Aquilo que a gente está buscando alcançar. Pode ser o seu propósito de vida, ou pode ser o propósito de encontrar paz, pode ser o propósito de encontrar a saúde. É somente ativar frequências positivas que nos levam em direção a esse propósito. Então, em essência, esses pilares é o que a gente trabalha aqui na prática. Então, a gente tem nosso encontro, a gente tem essas aulas assim da física quântica, trazendo esclarecimento, e a gente vai para a prática. Na nossa prática agora, a gente vai começar com uma meditação 5D. A base da nossa meditação 5D que já vai te ajudar a silenciar sua mente entrando aqui agora. Nós vamos ter, dentro dessa vivência toda, um movimento de elevação vibracional, que vai estar elevando rapidamente a sua frequência, te defendendo de energias negativas, limpando ataques e cargas negativas no seu campo energético, no seu chakra, no seu campo áurico, limpando coisas que baixam sua vibração e elevando cada vez mais. Nós vamos ter também uma ativação de frequências positivas, alinhadas com o seu propósito de vida. Vamos, nesse movimento todo que é feito, você também recebe toda uma proteção espiritual multidimensional. Então, todos esses pilares, a maior parte da gente trabalha aqui na prática. E eu falo para que você tenha consciência, porque vocês vão fechar o olho aqui e a gente vai iniciar a vivência. Entendeu? A gente vai ter um atendimento também. E aí, várias coisas acontecem durante esse processo, onde você vai podendo sentir vários aspectos dessa nossa metodologia na prática e já receber esse benefício, que já vai levar muito a sua frequência vibracional, sabe? E trazer toda uma segurança para a sua semana. Então, essa prática que a gente faz aqui, ela transforma a sua semana, te ajudando a manter a frequência mais elevada e alinhada com o seu propósito. Então, eu estou falando isso para vocês terem consciência, porque aqui a gente une a teoria e a prática. Mas se eu não te falar, você não vai ter consciência, você vai viver o que está acontecendo aqui de forma inconsciente. Então, tudo que eu faço aqui na nossa vivência, ele tem técnica por trás, é parte de uma metodologia, é parte de toda uma tecnologia da terapia quântica 5D, que vocês podem viver aqui em grupo. Tem as situações individuais, mas que vocês já vivenciam isso em grupo e pode ir desfrutando tudo isso e percebendo o impacto que isso tem na sua semana. Então, o nosso encontro, ele é um encontro aqui basicamente de 2 horas,
mas que ele tem um impacto na sua semana. Pessoas que já vieram aqui relatam que a semana inteira foi diferente. Quem que já veio aqui percebeu que a semana inteira foi diferente depois? Olha só. Que mudou sua frequência. Então são 2 horas aqui, mas essa mudança no seu campo nisso. E eu falo isso porque, independente do tema que eu falar na palestra, a nossa vivência tem esse poder que impacta a sua semana. Então eu já estou te dando a dica já. Independente do tema que for falar no dia, a vivência que a gente faz aqui, ela trabalha na prática esses vários pilares e ela tem impacto sobre a sua semana. Então começa a fazer as contas do que acontece se você vir sempre. O que acontece se você vir todas as semanas? Faz as contas aí. Física quântica básica aí. Então, dito tudo isso, certo? Vamos agora para a nossa prática, para a nossa vivência, utilizando as ferramentas aí da nossa terapia quântica 5D, onde nós trabalhamos muito com comandos quânticos e com todo também um ancoramento espiritual, uma força que a gente chama de comando avatário, que reúne muitos seres de luz das mais altas frequências e hierarquias, como Arcanjo Miguel, Saint Germain, Mestre Kuthumi, Mãe Maria, Pena Branca e muitos seres que a gente também trabalha aqui. Então aqui a gente trabalha a física quântica junto com a espiritualidade para poder gerar essa transformação na vida de vocês. Então a gente junta tudo isso aqui e a gente traz a teoria e traz a prática. Vocês já vão sair daqui em outra frequência. E aí quanto mais você se permitir, mais você vai receber. Então eu vou estar fazendo aqui os comandos quânticos, eles acionam essas energias e eu quero que você sinta o quanto você se conecta com isso. Porque essa energia mesmo dos mestres, são poucos os lugares que falam sobre isso, que trabalham com essa energia. Aqui mesmo em Goiânia, é pouco lugar que você vai encontrar que trabalha com essa energia. E talvez a sua alma ressoe com isso. Então sinta esse chamado, talvez você estava buscando uma forma de se conectar não só comigo, com esse lugar aqui, mas com esses seres de luz. Então esteja aberto para você sentir esse chamado. Porque talvez eles também estejam querendo se conectar com você. Talvez você também tenha essa conexão de alma com essa força divina que está acontecendo. E esteja recebendo esse chamado também dessa espiritualidade. Então, dito isso, a gente vai começar aqui a nossa prática.